No coração da América do Norte, uma lenda nasceu. Era 1847, o ano em que Massey Harris e Ferguson, dois gigantes da maquinaria agrícola, uniram forças. Essa união marcou o início da Massey Ferguson, uma marca global destinada a revolucionar as práticas agrícolas em todo o mundo. Os tratores e implementos Massey Ferguson se tornaram sinônimos de confiabilidade, durabilidade e tecnologia de ponta. O alcance da empresa se estendeu muito além da América do Norte. No final dos anos 50, durante um período de expansão industrial, a Massey Ferguson fez sua grande entrada no mercado brasileiro. Os agricultores brasileiros, ansiosos para abraçar as técnicas agrícolas modernas, viram na empresa um farol de progresso. Com um espírito pioneiro, a Massey Ferguson embarcou em uma jornada para capacitar gerações futuras. Esta é a história da Massey Ferguson no Brasil, um testemunho da parceria duradoura entre um ícone agrícola global e uma nação repleta de promessas agrícolas. Os tratores Massey Ferguson são conhecidos por seus motores potentes e controles intuitivos, projetados para maximizar a eficiência no campo. Uma das inovações mais notáveis foi o sistema hidráulico, que revolucionou a forma como os agricultores trabalhavam com a terra. O sistema de engate de 3 pontos, introduzido pela Ferguson, tornou-se um padrão na indústria, facilitando o uso de implementos agrícolas. A versatilidade dos tratores Massey Ferguson permitiu que eles operassem em diversos terrenos e condições climáticas, garantindo produtividade constante. Hoje, a Massey Ferguson continua a liderar com tecnologia avançada, oferecendo soluções inovadoras para os desafios agrícolas modernos. O ano de 1952 marcou uma virada significativa para a indústria automobilística brasileira. Duas empresas proeminentes, Elite e Studebaker, se fundiram para formar a Vemag. A Vemag assumiu a responsabilidade de montar tratores Massey Ferguson, usando peças importadas. Em 1957, a Massey Ferguson do Brasil S.A. foi oficialmente fundada. Com uma filial brasileira dedicada, a Massey Ferguson pôde então se concentrar em estabelecer uma rede robusta de concessionárias. Em 1961, o primeiro trator Massey Ferguson, genuinamente brasileiro, saiu da linha de montagem em Taboão da Serra, São Paulo. O trator, conhecido como MF-50, rapidamente se tornou um ícone da agricultura brasileira, ganhando o apelido de Cinquentinha. Sua construção robusta e desempenho confiável o tornaram perfeitamente adequado para as demandas de trabalho nos vastos e variados terrenos do Brasil. A Cinquentinha se tornou um símbolo de progresso e inovação, capacitando os agricultores brasileiros a aumentar a produtividade. Além do MF-50, outros modelos como o MF-65 e o MF-135 também desempenharam papéis cruciais na modernização da agricultura brasileira. O MF-50 era equipado com um motor Perkins P3, conhecido por sua eficiência e durabilidade, características que o tornaram popular entre os agricultores. Além disso, a versatilidade dos tratores Massey Ferguson permitiu que fossem usados em uma variedade de tarefas agrícolas, desde o arado até a colheita. A Massey Ferguson também investiu em campanhas publicitárias e eventos promocionais para educar os agricultores sobre as vantagens de seus tratores. A empresa continuou a inovar, com centros de pesquisa e desenvolvimento dedicados a melhorar a tecnologia e a eficiência de seus tratores. O sucesso no Brasil também abriu portas para a exportação de tratores Massey Ferguson para outros países, solidificando sua reputação global. O MF-50, carinhosamente apelidado de Cinquentinha, era mais do que apenas um trator. Era um símbolo de progresso e inovação. Sua chegada coincidiu com um período de significativa expansão agrícola no Brasil, particularmente na região do Cerrado. O MF-50, com sua construção robusta e motor potente,
provou ser a ferramenta perfeita para liberar o potencial do Cerrado. Seu motor de 36 cavalos de potência fornecia ampla potência para enfrentar o terreno difícil. O impacto do MF-50 na região do Cerrado foi transformador, levando a um aumento na produtividade agrícola. A cinquentinha se tornou parte integrante da história de sucesso do Cerrado. O legado do MF-50 no Cerrado vai muito além de suas capacidades técnicas. Este trator icônico será para sempre lembrado como um pioneiro do Cerrado. O MF-50 também foi pioneiro em várias inovações, como o sistema hidráulico avançado e o engate de 3 pontos, que facilitaram o trabalho dos agricultores. Sua versatilidade permitiu que fosse usado em diferentes tipos de terrenos e com uma variedade de implementos agrícolas. Além disso, o MF-50 era conhecido por seu conforto e facilidade de operação, com um painel intuitivo e assentos ergonômicos. O MF-50 não só conquistou os campos, mas também se tornou um ícone cultural, aparecendo em desfiles e anúncios da época. Até hoje, muitos MF-50 ainda estão em uso ou foram restaurados, testemunhando sua durabilidade e importância histórica. O compromisso da Massey Ferguson com a inovação e o atendimento às necessidades em constante mudança dos agricultores brasileiros não pararam no MF-50. A empresa continuou a expandir sua linha de produtos, introduzindo uma ampla gama de tratores, colheitadeiras e outros implementos agrícolas. Um dos principais fatores por trás do sucesso da Massey Ferguson no Brasil foi seu foco em pesquisa e desenvolvimento. A empresa investiu pesadamente em entender os desafios e oportunidades únicos apresentados pela agricultura brasileira. A Massey Ferguson estabeleceu centros de treinamento e programas educacionais para ajudar os agricultores a adquirir as habilidades necessárias para operar e manter seus equipamentos. Ao capacitar os agricultores com as ferramentas e o treinamento certos, a Massey Ferguson desempenhou um papel fundamental na modernização da agricultura brasileira. Por meio de sua dedicação à inovação e à satisfação do cliente, a Massey Ferguson consolidou sua posição como um parceiro confiável para gerações de agricultores. O legado de excelência da empresa continua até hoje. A década de 1970 marcou uma era de ouro para a Massey Ferguson no Brasil, testemunhando o lançamento dos lendários tratores da série 200. Esta nova geração de tratores rapidamente se tornou a escolha preferida dos agricultores brasileiros. Representaram um salto significativo em tecnologia e design. Consolidaram a posição da Massey Ferguson como líder no mercado brasileiro. O portfólio expandiu-se para incluir tratores para colheita de cana-de-açúcar e plantações de café, e outros setores agrícolas importantes. Em 1971, inaugurou uma nova fábrica em Canoas, Rio Grande do Sul. As colheitadeiras desempenharam um papel crucial na redução das perdas de grãos. A Massey Ferguson também contribuiu para o desenvolvimento de tratores de esteiras no Brasil. O MF-3366 mostrou a versatilidade da Massey Ferguson. Os tratores da série 200 eram conhecidos por seu sistema hidráulico avançado, que oferecia maior eficiência e controle. Além disso, a versatilidade dos tratores permitia a utilização de diversos implementos, como carregadores frontais. A eficiência de combustível dos tratores da série 200 também era um grande atrativo, permitindo longas horas de operação com menor consumo. O conforto do operador foi aprimorado com a introdução de cabines mais espaçosas e ergonômicas. A robustez dos tratores da série 200 permitia seu uso em terrenos difíceis e montanhosos, demonstrando sua durabilidade e confiabilidade. A dedicação dos engenheiros da Massey Ferguson foi fundamental para o sucesso da série 200, resultando em inovações que moldaram o futuro da agricultura no Brasil. O impacto da Massey Ferguson na agricultura brasileira vai muito além do fornecimento de máquinas de alta qualidade.
A empresa desempenhou um papel fundamental na modernização e transformação do setor agrícola. A introdução de implementos agrícolas avançados permitiu que os agricultores brasileiros adotassem práticas agrícolas mais eficientes e sustentáveis. Uma das contribuições mais significativas da Massey Ferguson foi a introdução de colheitadeiras autopropelidas no mercado brasileiro. A Massey Harris 20, introduzida em 1939, revolucionou o processo de colheita. As técnicas de agricultura de precisão, possibilitadas por sensores avançados e sistemas de orientação por GPS, permitiram que os agricultores otimizassem o uso de insumos. O compromisso da Massey Ferguson com a agricultura de precisão demonstrou seu entendimento das necessidades em evolução da agricultura moderna. As contribuições da empresa para a modernização e o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira consolidaram seu legado como um verdadeiro parceiro no progresso. Os tratores Massey Ferguson são conhecidos por sua versatilidade e durabilidade, equipados com sistemas hidráulicos avançados que permitem operar em diversos terrenos. As cabines ergonômicas dos tratores Massey Ferguson proporcionam conforto e segurança aos operadores, aumentando a produtividade no campo. Além disso, os motores eficientes em consumo de combustível ajudam a reduzir os custos operacionais, tornando a agricultura mais econômica. A tecnologia de telemática avançada permite que os agricultores monitorem o desempenho dos tratores em tempo real, otimizando a manutenção e a eficiência operacional. Com uma ampla gama de aplicações, desde o arado até a colheita, os tratores Massey Ferguson são essenciais para todas as etapas do ciclo agrícola. Por trás de cada máquina de sucesso está a dedicação, paixão e expertise das pessoas que a projetaram, construíram e apoiaram. O documentário Legendários captura lindamente o espírito humano da Massey Ferguson. Por meio de entrevistas sinceras e imagens nostálgicas, o documentário oferece um vislumbre da história da Massey Ferguson no Brasil. O documentário leva os espectadores a uma viagem no tempo até a fábrica histórica em Mogi das Cruzes, São Paulo. Ex-funcionários compartilham suas memórias da camaradagem e do sentimento compartilhado de orgulho que vinha por fazer parte da família Massey Ferguson. Legendários destaca a dedicação e o artesanato que foram colocados em cada produto Massey Ferguson. O documentário serve como um testemunho da habilidade, dedicação e paixão das pessoas que fizeram da Massey Ferguson um nome familiar na agricultura brasileira. Mais do que apenas uma viagem nostálgica pela memória, Legendários celebra o legado duradouro da Massey Ferguson no Brasil. Os tratores Massey Ferguson são conhecidos por sua durabilidade e inovação. Modelos como o MF-135 e o MF-165 se tornaram ícones na agricultura mundial. A marca introduziu várias inovações, como o sistema hidráulico Ferguson, que revolucionou a forma como os implementos agrícolas eram usados. Além disso, a Massey Ferguson sempre se destacou por seu compromisso com a sustentabilidade e a eficiência energética, desenvolvendo tratores que não só aumentam a produtividade, mas também reduzem o impacto ambiental. A história da Massey Ferguson é uma história de inovação contínua, dedicação e um compromisso inabalável com a excelência. À medida que a Massey Ferguson entra em uma nova era de inovação agrícola, a empresa permanece comprometida com seus valores fundamentais de confiabilidade, durabilidade e soluções focadas no agricultor. A mais recente geração de tratores e implementos, Massey Ferguson, reflete a dedicação da empresa em atender às necessidades em evolução dos agricultores modernos. A série de tratores MF8S, lançada em 2020, incorpora a combinação perfeita de herança e inovação. Seu design de inspiração retrô homenageia o passado icônico da Massey Ferguson, enquanto seus recursos avançados representam a abordagem inovadora da empresa. Os tratores MF8S são equipados com motores potentes, recursos de agricultura de precisão e conforto aprimorado para o operador.
O compromisso da Massey Ferguson com a inovação vai além dos tratores. A série de enfardadoras MFTW demonstra a expertise da empresa em soluções para feno e forragem. A Massey Ferguson continua a investir em pesquisa e desenvolvimento, explorando novas tecnologias e práticas sustentáveis para moldar o futuro da agricultura. Os tratores MF8S também são equipados com sistemas avançados de GPS e capacidades de direção autônoma, garantindo eficiência de combustível e características ecológicas. Além disso, os tratores são projetados para operar em diversas condições climáticas, com recursos resistentes às intempéries. A interface amigável do operador facilita a navegação e o controle, tornando o trabalho no campo mais eficiente. A manutenção também é simplificada com pontos de acesso fácil, garantindo que os tratores permaneçam em ótimo estado de funcionamento. A conectividade é outro destaque, com tecnologia de agricultura inteligente que permite monitoramento e controle remoto. A Massey Ferguson também apoia projetos comunitários, promovendo a colaboração entre agricultores e a inovação compartilhada. Ao olhar para o futuro, a Massey Ferguson permanece dedicada à sua missão de alimentar o mundo de forma sustentável. Com foco em inovação e tecnologia, a Massey Ferguson está bem posicionada para enfrentar os desafios de uma população global em crescimento. O compromisso da Massey Ferguson com a sustentabilidade vai além de seus produtos e tecnologias. A empresa promove práticas agrícolas responsáveis e apoia as comunidades rurais. Por meio de parcerias, a Massey Ferguson trabalha para um futuro produtivo e sustentável. Os tratores da Massey Ferguson são equipados com GPS avançado e ferramentas de agricultura de precisão, permitindo uma gestão agrícola mais eficiente. Desde seus modelos históricos até as inovações modernas, a evolução dos tratores Massey Ferguson reflete um compromisso contínuo com a excelência. Conhecidos por sua durabilidade, os tratores Massey Ferguson são projetados para enfrentar condições climáticas extremas e tarefas pesadas. Com motores ecológicos e baixas emissões, os tratores Massey Ferguson contribuem para uma agricultura mais sustentável.